Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Que bom tê-los mais uma vez aqui. Que bom. Mais uma semana se passou. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem guardado o Senhor, porque se não fosse a misericórdia dele, que é a causa de nós não sermos consumidos, que seríamos nós? Então, a saúde, a vida, a força, tudo vem dele. Tudo vem dele, amém? Meus queridos irmãos, eu gostaria que você que trouxe sua Bíblia, abrisse no Evangelho de João, a partir do 1, onde faremos a leitura. Você que tem o seu smartphone, o seu tablet, onde tiver. Eu não sei se vão colocar. O tema da mensagem de hoje é: e o Verbo se fez carne. A palavra do Senhor diz assim, lá no Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem de Deus, cujo nome era João. Este veio por testemunho do que testificara a luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que se testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Está aqui o teu povo, está aqui a tua palavra, está o teu servo. Usa-me conforme o teu querer, Senhor, para falar à tua igreja aquilo que o Senhor quer, que todo o meu caia e o Senhor cresça na minha vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado. Meus queridos, eu não sei como foram a semana de vocês, o trabalho. Eu e minha esposa tivemos férias, ficamos em casa, fazendo algumas coisas em casa, resolvendo algumas coisas. E nesse meio tempo, comecei a observar algumas coisas, porque o trabalho geralmente a gente sai pela manhã, só volta à noite, não temos tempo para ver algumas coisas. Todos viram, né? Recentemente a morte do Papa, não é? Multidões. O Papa estava lá, chefe de estados, príncipes, todo tipo de multidões, todo tipo de veneração. Essa semana, juntaram-se alguns homens e elegeram um novo Papa. O novo Papa saiu com suas vestes douradas. Me fez uma seguinte reflexão. Há 2000 anos atrás,
morreu aquele, o Salvador do mundo, morreu por mim e por você. Tinha meia dúzia de pessoas, as mulheres, a sua mãe, e só um dos seus discípulos, João, foi morto ali entre os ladrões e salteadores, estava ali naquela cruz, sem nenhum pecado. Foi eleito um homem, e eles dizem que é o enviado de Deus na terra. O enviado de Deus na terra, um homem. E que tem uma intercessora, pseudo-intercessora. Aqui, nessa pequena igreja, nesse pequeno ministério, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem levantado as pessoas e tem trazido palavras aqui muito interessantes. A irmã Adriana trouxe 3 mulheres da Bíblia, falou sobre 3 mulheres, Abigail, a mulher do fluxo de sangue e aquela samaritana. 3 mensagens que também é como um estudo, aprendendo sempre. O irmão Tiago trouxe sobre Zaqueu, aquele publicano que procurou saber quem era Jesus. Jesus entrou ali e ele foi saber quem era Jesus. A pastora Antônia trouxe também sobre o sal da terra. Quem somos nós, o sal da terra? Para que serve o sal? A luz do mundo. Sábado passado o pastor trouxe a mensagem aqui, maravilhosa, que eu estou concluindo a mensagem sobre Jesus, a luz do mundo. E agora eu trago o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio não havia nada. No princípio não havia nada além da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não havia nada. Havia os 3. Havia comunhão entre os 3, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Sendo Jesus o verbo, a ação, a palavra, que diz que nada fora feito sem ele. Nós lemos aqui que Jesus, precedeu Jesus João Batista. João Batista, primo de Jesus. Tanto Jesus como João Batista foram anunciados por Isaías, profeta messiânico, há 700 anos atrás. Isaías falou. E falou sobre João Batista. Quem era João Batista? Uma voz que clamava no deserto. Muitos foram perguntar quem era ele, se era o Messias, e ele disse que não. Se ele era algum dos profetas, ele disse que não. Perguntaram, então, quem és tu? E ele disse, tua voz que prega no deserto. Esse era o papel de João Batista. Ele poderia dizer, eu sou o Cristo, mas não tomou para si. E ele fala a coisa mais que eu fico, às vezes, quando eu leio esse texto, ele diz, aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, que eu não presto nem para abotoar as suas sandálias. Uma coisa de maluco, né? O pessoal deve perguntar, olha, o homem que está lá no deserto tomou muito sol, está com uma conversa que ele vem um antes dele, que é... Eles não entenderam. João Batista, um milagre. O seu pai, chamado Zacarias, e sua mãe, Isabel. Só que Isabel, a sua mãe, era estéril desde a mocidade. Assim que o anjo Gabriel foi ter com Maria e avisou sobre o nascimento de Jesus, ele falou, sua prima Isabel também está grávida. E ela foi lá
nas montanhas de Ramá visitar a sua prima. Ao chegar, ela saudou a prima. E a palavra de Deus diz que Isabel se encheu foi tomada de grande poder do Espírito Santo e disse: a criança no meu ventre balançou. A criança, e essa criança era João Batista, que é primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Jesus e João Batista nunca se encontraram, viveram separados. A palavra diz que quando João Batista estava batizando, vê Jesus chegar, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus pede para ele batizá-lo. Ele fala: não, você que tem que me batizar. Jesus fala para ele: não. Passamos tudo para cumprir tudo que foi dito. Jesus podia falar: olha, João, olha, você sabe quem eu sou, né? Mas não, Jesus esperou o tempo dele. E você? E eu? Jesus não pulou etapas. Jesus esperou. João Batista estava no deserto e iam as pessoas a João Batista e ele batizava-as. Jesus não esperava, ele ia às pessoas. João Batista pregava: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Lá em Marcos 1, do 14 ao 15, diz assim: ao saber que João Batista era preso, Jesus começou a pregar. Então Jesus só começou seu ministério depois que João Batista fora preso. Ele não, como eu falei, ele não pulou etapa, esperou o tempo dele. Ele começou a pregar com 30 anos. Mas por que João Batista fora preso? O que foi que ele fez? João Batista pregava a verdade, o arrependimento. E o rei Antipas, ele falou para o rei Antipas, todo mundo sabia, não lhe é lícito possuir a esposa do seu irmão. Por isso, ele foi perseguido pelo rei e foi preso. E sabendo disso, que João Batista fora preso, Jesus saiu a pregar. Mas, repare bem, Jesus esperou o tempo dele. A mensagem ele não trocou, a mensagem é a mesma: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Jesus pregando o arrependimento. Quem foi João Batista, além de uma voz que clama no deserto? João Batista foi também um atalaia, assim como nós somos atalaia. Qual era o papel do atalaia? Qual é o papel do atalaia? O atalaia saía à frente, anunciando que o rei estava vindo. Para onde ele passasse, aquele povo, naquelas vilas, naquelas aldeias, se preparasse para o rei. Então João Batista era esse atalaia que saía à frente, avisando que o rei estava chegando, preparando o caminho. Nós também somos os atalaia modernos, que temos que preparar o caminho do Senhor. Não, o que nós temos feito para preparar o caminho do Senhor? Nós temos divulgado que Ele está voltando, e Ele está voltando. Nós temos visto, pode dizer, mas isso é normal. Rumores de guerra, tensões entre a Índia e o Paquistão, duas nações nucleares. Israel, nós sabemos que é normal, Israel está sempre em guerra, em luta. Comemorou-se essa semana 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. 80 anos. Mas nunca deixou de haver guerras, sempre há guerras. Mas como atalaias, eu e você, temos um compromisso de alertar, falar, preparar
o caminho daquele que vai vir. E ele vem. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Muitos dizem, quem tem promessa não morre. Mas deixa eu dizer uma coisa, quem tem promessa morre. Quem não morre é quem prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós aqui, eu e você estamos aqui, eu no meu caso, é promessas, é oração que a minha mãe fez 17 anos consecutivos. Eu estava em Portugal e ela, 17 anos. Muitas vezes você está aqui, alguém orou por você, alguém falou com você da palavra do Senhor. Então, como atalaia, nós não temos que se calar. Temos que tocar a trombeta, avisando: o rei está voltando, o Senhor está voltando, despertai aqueles que dormem. A palavra de Deus diz: se nós calarmos, até as pedras falarão. Quando eu estive no Brasil agora recentemente, lá em Minas Gerais, e Espírito Santo, que minha família tem, então, pela estrada, olhava assim, aquelas pedras lá, Jesus está voltando. Eu falei: as pedras estão falando, está lá escrito. Você olha para o alto, Jesus está voltando. Eu falei: não é literalmente as pedras vão falar, não é como a mula de Balaão que falou, mas as pedras estão falando. Eu e você, esse é o compromisso do atalaia. Nós somos um atalaia de Cristo. Nós somos, como a pastora Antônia pregou, nós somos o sal. Para que serve o sal ali parado? E você põe o sal, você vê que você come tudo, como ela explicou, e você, não há problema. Mas se faltar sal, você fala: está faltando sal. Não em excesso, mas quanto basta, como disse nosso amigo português, quanto basta, né? Aquele sal. O pastor pregou sobre a luz do mundo. Nós somos a luz serve para quê? Se apagar aqui, fica tudo escuro. A luz serve para dar visibilidade, para clarear, para o caminho. Você vai no caminho à noite, você acende uma tochinha para saber o caminho. Nós não podemos calarmos, Senhor. Não é tempo de ficarmos calados. Muitas vezes somos agentes secretos dentro do nosso trabalho, ninguém sabe que nós somos crentes, não falamos com o nosso vizinho, com ninguém. Tudo bem, não falamos a língua, temos, não é? Mas fala: olha, Jesus love you, something like that, qualquer coisinha. Muitas vezes, eu trabalhando, e entrou um rapaz drogado, aflito e tal, aí eu falei: então, tudo bem? Ele, tal. Aí eu falei assim: olha, Jesus love you, não é Jesus, minha esposa fala, não é Jesus, é Jesus love you. E ele ficou olhando para mim, e falou: I love you too. Me abraçou e falou: ninguém nunca falou isso para mim. Ninguém. Ele é mais um. Ele fala que ele passa, é como se fosse um fantasma. Ninguém nunca falou uma palavra. Jesus te ama. Por que Jesus morreu na cruz? Foi por todos. Nós temos que falar, meus queridos irmãos. Não podemos ficar com essa verdade para nós. Temos que espalhar para os 4 cantos do mundo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não, como minha esposa disse, não se acovardarmos. Não quero ser um crente chato. Não é chato. Você, nossa irmã fala, eu creio, ora e pede pelo esposo. O outro pede pelo filho. Eu peço pelo meu filho. Temos que clamar, temos que falar. Não podemos se calar. Não é tempo para isso. É tempo de despertar. O Senhor está avisando. O Senhor está mostrando sinais. Ou você quer que, igual aquele povo, esperou chover? Tem anos, Noé falou para aquele povo que ia acontecer, e eles falaram: Noé é maluco. Nós somos, a igreja é a arca. Avisa eles, avisa os seus primos, parentes, quem for que você tem, avisa eles quando a igreja não estiver mais aqui.
A arca está fechada. O Senhor está avisando, o Senhor tem falado. Eu tenho visto um grande avivamento no Paquistão, no Nepal, na África, e nós aqui na Europa, né? Temos que falar, se não ajudar as obras missionárias. Temos que ser o atalaia. Temos que falar que o Senhor está voltando. Essa semana fiquei, depois da mensagem da minha esposa, que o pastor, na sequência, fiquei a semana toda imaginando, meu Deus, pensando em mim, o que é que eu estou fazendo? Deus tem me dado tudo, saúde, força, trabalho, e eu, o que é que eu estou fazendo? Ele morreu na cruz por mim e por você. O que é que eu estou fazendo? Ele nos chamou para ser os atalaia deles, aqueles que vão na frente, vão ali consertando os caminhos, tirando as pedras, pedregulho e tal. Era isso que o atalaia ia fazer, avisando, e o povo ia, olha, vem o rei está vindo aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem que avisar que o rei está voltando, o rei está voltando. Creia nisso, o rei está voltando. Eu tenho certeza que ele está voltando. Muitos o acham por tardio, mas não, meu querido. Temos que estar vigiando, orando e vigiando, porque não sabemos a hora. Mas ele deu sinais. Ele não deu a hora a você, nem a mim, nem a ninguém. Mas ele deu sinais da volta dele. E nós estamos vendo, nos dias de hoje, nós estamos vendo no dia de hoje as coisas acontecer. Às vezes eu me pego, meu Deus, coisas que eu via minha avó, minha mãe falar, que ia, e eu estou vendo agora. Eu pensava que era para frente, eu queria que fosse para frente, mas eu estou vendo. É verdade. Tudo que foi falado, tudo que está escrito está acontecendo. Queira eu, queira você, que não. Ele está voltando. Não é tempo de estarmos calados, de brincarmos de crente. É tempo de tomarmos posição. Jesus está voltando. E eu e você vamos chegar como diante dele? Ele vai mostrar as mãos deles. Aqui, ó. E as suas, as minhas mãos. Não devemos se conformar, como ele diz, com esse mundo. Mudar a nossa mente. É claro que temos que trabalhar, fazer a nossa vida. É como aquele povo. Olha, vamos fazer a Páscoa, mas todo mundo já vestidinho, com a roupa na mão, e depois, olha, é assim que devemos estar. Porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Ele. Ele nos deu mais um dia de vida, eu e você estamos aqui. Quantos morrem, saem para pregar o Evangelho em lugares perigosos, são mortos. Eu e você temos essa liberdade. Essa nação, nós oramos sempre por essa nação, para que Deus desperte essa nação novamente. A nação que levou muito o Evangelho, e agora nós estamos vendo o quê? Mas eu creio que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Por isso que nós oramos por aqui, pela Inglaterra, por Portugal, pela nossa nação, o Brasil, para a misericórdia dele venha sobre essas nações. Desperta essa nação novamente. Levanta homens e mulheres comprometidos. Mas eu fiquei alegre que eu vi que está um aumento de venda de Bíblias aqui no Reino Unido muito grande. Eu fiquei alegre. Vi na Irlanda, República da Irlanda, a passeata de Jesus. Nós estamos vendo. Então, meus queridos e amados irmãos, o nosso papel é de atalaia, sair à frente e dizendo: o Senhor está voltando, pregando o Evangelho do Reino. Esse que é o verdadeiro papel do atalaia, avisar, preparar, para que o povo esteja preparado, para que não seja pego de surpresa. É isso que Deus requer de mim e de você. Falar. Nós fazemos uma parte mais fácil, nós falamos. Não sou eu, nem é você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, do pecado,
e da justiça. É Ele que faz esse trabalho. Temos aqui muita gente que sabe falar, tem boa comunicação, não é? Conhece muita gente. Pode falar aqui do amor do Senhor, que o Senhor está voltando, para que as pessoas se arrependam dos maus caminhos. Tenho estado muito preocupado. Nós estamos de retorno no mês que vem para o Brasil. E fico muito preocupado, não é? Nossa nação é uma nação que quase todos ouvem falar do Evangelho, mas tem muita, não vamos entrar nisso, né? Mas que Deus tenha misericórdia, que aqueles verdadeiros pregadores da palavra, que prega a verdade. Aqui na Inglaterra, temos aqui pequenos ministérios como o nosso, mas que pregam a palavra do Senhor, sem invencionismo. A palavra é simples. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perguntaram a Billy Graham, o grande evangelista americano, que ele achava que foi o maior feito que já teve. Se foi o homem chegar à terra. Ele disse, não foi. O maior feito não foi o homem chegar à terra. Foi Deus encarnar-se e descer à terra. Isso foi o maior feito da humanidade. Deus se fez carne. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por mim e por você, que era o inimigo deles. Naquela cruz sofrendo, ele não pediu para Deus vingar, pediu, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Até o próprio Pai o abandonou. Eu e você, nós somos a resposta, porque o Pai virou as costas para ele. Está consumado. A fatura foi paga. E que preço, meus irmãos? Como eu falei, um homem morreu, foram reis, presidente, príncipe. Depois juntaram outros homens. Elegeu um homem e disse que é o enviado de Deus na terra. Quer dizer, o enviado de Deus na terra veio, ele disse que veio para os seus, e os seus não receberam. Mas Deus já sabia que eles não iam receber. Por isso, nós somos enxertados na figueira. Porque se os judeus recebem Jesus... Mas Deus tem sempre, sabia. Nós tivemos Israel recentemente. Pensava que chegando lá em Israel, eles eram, não sei. Mas não, você disse que ora para Israel, eles ficam contentes. Nós oramos para Israel, eles ficam contentes. São o povo de Deus. Eu fico pensando, meu Deus, se esse povo clamasse pelo nome dele, como ele falou, se humilhasse, não teria essas guerras que Israel tem todos os dias. Eles não dormem. Por quê? Porque Davi pecou e Deus falou, a espada não se apartará da casa de Davi. Todos os dias Israel está sempre em alerta, está sempre alerta. Mas, meus irmãos, para a conclusão, nós somos os atalaias. Não devemos se calar. Devemos falar que o Senhor está vindo, voltando. Nós temos que preparar o caminho para o Senhor, no coração das pessoas, tirar os entulhos, capinar, ajeitar o terreno para que o Senhor encontre, como João Batista fez. Então é esse o propósito na minha e da sua vida. Temos o atalaia, o verdadeiro atalaia. Toque trombeta, toque buzina, avisem que o rei
está voltando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome.